Tem se tornado cada vez mais presente no mundo corporativo, principalmente para as instituições financeiras, a necessidade de assumir um papel mais amplo do que a vocação empresarial, a responsabilidade social. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre as práticas socioambientais que estão sendo adotadas pelo setor financeiro, como eles estão se organizando internamente e de que forma os recursos dos bancos estão sendo direcionados para financiar a sustentabilidade. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o diretor da Cital e Finanças do Bem, Gustavo Pimentel. O Guia Exame de 2004 de Boa Cidadania Corporativa mostrou que os bancos são um dos setores mais ativos na área de responsabilidade social e empresarial. E a tendência é que isso se reflita na definição de regras para a concessão de crédito. Vamos ver a matéria. Os bancos chegaram à conclusão que nos países em desenvolvimento a legislação ambiental muitas vezes não era tão aprimorada e outras vezes, quando tinha boa legislação, a fiscalização não era boa. Então, vários desastres aconteceram com financiamentos de bancos em atividades em países em desenvolvimento. Então, esses princípios do Equador, que passaram a ser utilizados pelos grandes bancos, tem vários critérios, como, por exemplo, a questão da responsabilidade social, cuidado com os fornecedores. Então, recentemente, essa questão é uma questão que o setor financeiro tem levado muito em consideração. Em 2014, houve uma resolução do Conselho Monetário Nacional, a Resolução 4.227 de 2014, que exigiu a implantação de políticas de responsabilidade socioambiental nas instituições financeiras brasileiras. Então, isso é uma coisa fantástica, quer dizer, o próprio Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, eles estão cobrando dos bancos que eles tenham políticas de responsabilidade socioambiental. O Instituto Ethos, que é um instituto que foi criado no início dos anos 2000 em São Paulo, é um instituto que no Brasil é um dos líderes nessa questão de responsabilidade social. E ele tem publicado vários documentos como indicadores Ethos de responsabilidade social, tem criado guias de responsabilidade social. Isso tem orientado muito as empresas nessa direção. O ISE, que é o da Bolsa de Valores, ele de uma certa forma, não vou dizer imitou, mas ele teve o exemplo do índice Dow Jones de sustentabilidade da Bolsa de Valores de Nova York, que foi um índice criado já no final dos anos 90, e esse índice, assim como o ISE da Bolsa de Valores de São Paulo, eles têm mostrado que as empresas que participam tanto do Dow Jones do índice Dow Jones de sustentabilidade, quanto o índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa de Valores, estas empresas, elas têm um desempenho na Bolsa ligeiramente superior às empresas que não fazem parte desses índices. Para fazer parte do índice, tanto da Bolsa de Nova York quanto da Bolsa de Valores de São Paulo, as empresas têm que provar que elas têm responsabilidade social ambiental, cuidado com os fornecedores, cuidados com os seus empregados, relação boa com a comunidade e assim por diante. A imagem das empresas, ela é extremamente importante, tanto assim que todos nós sabemos que existem empresas no mundo cuja imagem vale hoje muito mais do que seus próprios ativos. Empresas para fazerem parcerias para qualquer tipo de atividade, elas levam em consideração se a outra empresa que elas querem se associar, se ela tem os mesmos cuidados socioambientais. Senão, isso vai provocar um desgaste na sua imagem. A Cital recentemente fez um evento com o BNDES para discutir essa questão nos bancos. Como é que isso está acontecendo hoje? Geisa, essa é uma agenda, como o Haroldo comentava, que já vem aí do fim dos anos 90, né? Então, logo depois da Rio 92, que foi aqui no Rio de Janeiro, os bancos públicos desenvolveram um protocolo chamado Protocolo Verde, onde eles se comprometiam a inserir a variável, no mínimo ambiental, nos seus processos de tomada de decisão de crédito, né?
Bom, acelera aí 15 anos, isso tudo foi evoluindo. Essa agenda chegou também nos bancos privados. Princípios do Equador é um protocolo que é assinado por 85 bancos no mundo inteiro e por 7 bancos aqui do Brasil, entre os maiores bancos. Em 2014, o Conselho Monetário Nacional começa a exigir isso de todos os bancos. Né? Na verdade, o Banco Central viu que aquela prática estava apenas, principalmente nos bancos grandes. Limitada, né? Também, limitada, né? Aos bancos grandes. Então, ele queria dar, olha, vamos uniformizar um pouco aqui, colocar uma régua mínima para que toda instituição financeira tenha que fazer e a gente não tenha problemas de competitividade. Né? Porque o que os bancos grandes reclamavam é o seguinte, olha, eu falo para o cliente que eu não posso dar o crédito porque ele não está em conformidade com a legislação, ele atravessa a rua e pega o crédito no outro banco que não está ligando para isso. Então, a gente vem num movimento, num acúmulo, onde cada vez mais o setor financeiro incorpora essa variável no seu processo de decisão e, do outro lado, na economia real, o empresário que não se adaptar, ele, em algum momento, ele vai ficar sem crédito. Falando internamente, quais são os desafios hoje? Como é que essa gestão socioambiental ela se dá na prática nos bancos? No nível dos bancos. Os bancos, quando lidam com clientes de grande porte, cada pedido de financiamento ou empréstimo é como se fosse uma análise especial. Né? Então, como os valores são grandes, dá tempo de alocar uma equipe especial para analisar aquilo ali. E aí, quando você começa a analisar a variável socioambiental, os bancos contratam especialistas nesses temas, né? Ou seja, o banco vai ter especialista não só na parte econômico-financeira, mas também em questões sociais e ambientais. Na medida que as empresas são menores, né, ou de porte médio ou pequeno, e o volume de crédito também começa a ficar menor, fica mais caro para o banco fazer essa análise de maneira individualizada. Então, os bancos têm o desafio de cada vez mais processualizar e sistematizar essas práticas, porque se eles tiverem que analisar caso a caso, cada empréstimo de R$100 mil, eles vão ter um custo muito alto, isso vai encarecer o crédito. O desafio hoje é como sair das análises que são individuais, dispendiosas, com equipe técnica super especializada, para análises que sejam sistematizadas, um volume grande de clientes, com um ticket de crédito baixo. E aí, nesse ponto, quando o mercado também olha para as empresas com esse fator ambiental pesando, né, nas suas análises de investimento, também é importante, né? Acaba ajudando nesse processo, porque os índices passam a ser uma boa base de análise das empresas. Os índices, eles são muito interessantes, porque eles criam uma referência do que é importante na gestão da empresa. Só que os índices são índices de bolsas de valores, então eles só se aplicam a empresas de grande porte, né? Essas que são listadas na bolsa, que você pode negociar as ações. As empresas de capital fechado, né, seja até algumas de porte grande, outras de porte médio e pequeno, acabam não tendo essa pressão do índice. Mas o que acontece que é interessante é como as empresas vão exigindo os mesmos critérios e as mesmas conformidades da sua cadeia de valor. Né? Então, se eu sou uma empresa grande que estou no índice, um dos critérios do índice é eu aplico essas normas de responsabilidade socioambiental para os meus fornecedores, que muitas vezes vão ser empresas pequenas e médias. Então, a pressão no pequeno e médio vai vir da empresa grande para a qual ela vende e vai vir do banco que a financia. Agora, externamente, como é que isso se dá na relação do banco com essas empresas? Você falou das exigências que são feitas e como isso se desdobra internamente, mas como é que isso se dá no dia a dia, na prática, em termos do anúncio dessa concessão, né, e da relação que os bancos... Das demandas, exato. Bom, vários bancos hoje, nos formulários de crédito, né, que o cliente precisa preencher, já tem uma seção, um capítulo lá com questões sociais e ambientais. Esse capítulo ele vai ser mais detalhado, mais profundo e exigir mais da empresa a partir de duas variáveis principais. O setor no qual aquela empresa atua e o montante do crédito que ela pede. Né? Então, uma empresa que atua num setor de potencial impacto ambiental alto, vamos supor mineração, siderurgia, e está pedindo um volume de crédito alto, ela tende a ter um formulário bem grande para preencher e vai ter que comprovar para a instituição financeira que tá bem naquelas questões. Aí, se você for sair dos setores de maior impacto, começa a ir para comércio e serviços e o montante do crédito começa a ficar menor, essa demanda dos bancos vai ser um pouco mais simples. Às vezes ele vai querer ver só uma certidão que é concedida pelo poder público, alguma autorização da vigilância sanitária. Então a gente sai de uma análise que é super específica e profunda e vai mais para certidões,
protocolos e outras coisas que as empresas podem mostrar que estão em conformidade com a lei. Seguindo uma linha de simplificar e tratar os complexos de forma mais complexa, os simples de forma mais simples. Exatamente. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Gustavo Pimentel. O maior desafio das instituições financeiras na área ambiental é a integração de cada setor da empresa com a responsabilidade socioambiental, desde os acionistas e funcionários, passando pelos fornecedores, consumidores, governo, até chegar na comunidade. Todos precisam interagir, analisando os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Vamos ver a matéria. Nós temos um conceito dentro da organização de uma governança do tema da sustentabilidade. Essa governança ela tem desde um executivo responsável, que é o Marcos Madureira, que é o vice-presidente da organização. Temos um comitê de sustentabilidade que é presidido pelo nosso presidente do conselho de administração e mais 3 membros externos. E temos o nosso comitê executivo, que é composto pelo nosso presidente e os vice-presidentes. Dentro da estrutura de sustentabilidade, a minha área responde por um tema que é transversal à organização. O que significa isso? Todas as áreas do banco têm alguma política ou alguma ação de sustentabilidade dentro das suas áreas. Então, você tem desde análises de crédito e risco, contemplando as questões socioambientais. Temos, por exemplo, um departamento de engenharia que cuida dos nossos prédios administrativos, agências, com questões socioambientais, por exemplo, olhando a eficiência energética, a questão da eficiência hídrica, a questão de resíduos, né? Temos também, quando a gente olha na questão do RH, com um olhar da diversidade, o que significa a diversidade para a nossa organização, não só de gênero, mas a questão também racial, a questão de pessoas com deficiência. Então, temos as ações de sustentabilidade hoje, elas permeiam em todas as áreas da organização, estabelece-se uma governança e um fluxo para isso de tomada de decisão. E dentro do core business, né, que é a questão do que as pessoas sempre me perguntam de risco socioambiental, nós temos hoje um departamento de risco socioambiental que olha questões ambientais, sociais e de governança, que está dentro da vice-presidência de risco. Mas essa área, ela tem uma complementariedade junto às análises de crédito, por exemplo, da organização. E essa complementariedade hoje, a gente acabou de lançar também recentemente um modelo chamado rating. E esse modelo de rating socioambiental, ele contempla o quê? Ele contempla, além das análises econômicas para você calcular o seu risco em si do cliente, você contempla as questões sociais, ambientais e de governança corporativa, tendo pesos diferentes por setores, porque alguns setores a questão ambiental é mais pesada do que a questão social. E aí, essa análise, por que ela é extremamente positiva? Quando você olha uma empresa com boas práticas socioambientais, esta empresa tem um risco menor, ela mitigou seu próprio risco e ela tem condições, então, de receber mais crédito de forma que ela possa se desenvolver. Esse é um exemplo de um dos bancos que a gente está falando aqui no programa, que é o Santander. Mas os bancos têm absorvido isso de uma mesma maneira, criando setores, tendo uma governança mais transversal, olhando esse tema de todas as pontas e também na prática interna? Isso que o que a Linda do Santander colocou é um modelo bastante usual para organizações grandes e bancos de grande porte, né? Então você precisa ter um comitê, várias comissões, porque você tem que gerir 50 mil, 70, 100 mil funcionários, né? Eles precisam estar todos alinhados. Para bancos menores, essas estruturas de governança são um pouco mais simplificadas. Alguns não chegam, por exemplo, a ter um departamento dedicado a questões de sustentabilidade ou a risco socioambiental. Mas como o seu porte é menor, ele dedica uma pessoa só a essa responsabilidade, que faz parte de um departamento já existente. Então, depende muito do porte da organização. A Linda também trouxe um ponto interessante no final, que é a inclusão da variável socioambiental no modelo de rating de crédito do cliente, né? O que ela está dizendo ali?
que se o cliente tem um bom desempenho socioambiental, o banco vai entender que ele tem um risco menor e, com isso, a taxa de juros que o banco vai cobrar também vai ser menor. Tá? Isso aqui é uma mudança de paradigma e uma evolução muito grande desse modelo de responsabilidade socioambiental no setor financeiro, porque geralmente ele começa dissociado do crédito e da taxa de juros. Né? Então o banco vai dizer, olha, eu te empresto a essa taxa, nesse prazo e nesse montante, se você me entregar no mínimo esse desempenho socioambiental. Uhum. Agora ele está dizendo o seguinte, olha, quanto maior o seu desempenho, eu posso reduzir a taxa ou de repente pedir uma garantia menor. Então isso dá um sinal para o empresário na ponta que é muito poderoso. Eu só acho que um desafio agora que os bancos que estão fazendo isso, como o Santander, vão ter, é comunicar para o cliente que a taxa dele está mais baixa por causa também da questão socioambiental, porque senão o cliente não vai saber, né? Ele vai ficar feliz com a taxa menor e não sei, não vai ter aquele reconhecimento explícito, claro. Porque a comunicação da sustentabilidade eu acho que é um dos maiores desafios, né? De que riscos a gente está falando nesses diferentes tamanhos de empresa, nesses diferentes espaços. Então, para o banco é complicado também nessa hora colocar, mas é uma visão, como você disse, é uma tendência de mudança importante. Isso é uma tendência. Tem outros bancos que já começam a ter modelos parecidos com esse que o Santander descreveu, né? O próprio Rabobank, que é um banco muito focado no agronegócio, já tem isso há alguns anos, mas é um banco menor, né? Então, quando vem um banco do porte Santander e faz isso, é algo muito encorajador. Agora, o BNDES também está desenvolvendo a sua metodologia para fazer essa integração no rating e afetar a taxa de juros. Então, a gente acredita que com mais bancos fazendo, outros vão ver que é possível e também vão entrar nesse jogo, né? E aí vai ficar mais claro para o empresário na ponta, porque aí, independente do banco que ele procura, ele vai ver que o desempenho socioambiental baixo acaba gerando uma taxa de juros maior e vice-versa. E isso diminui o risco para o banco também, porque a lei de crimes ambientais hoje não pune só a empresa que cometeu esse crime ambiental, mas os bancos que deram financiamento. Exatamente. O Brasil tem uma particularidade muito interessante, a lei de crimes ambientais e até uma jurisprudência do STJ que deixa claro, olha, não só quem comete o crime ambiental, o dano, mas também quem financia pode ser responsabilizado. Inclusive, um grande banco brasileiro recebeu uma multa de pouco mais de 40 milhões de reais do IBAMA por ter supostamente financiado produtores rurais que estavam desmatando a Amazônia, né, e não ter tomado medidas para parar aquele crédito. Agora, ainda é um desafio pensar nisso internamente, né? Quer dizer, como é que a gente trabalha a execução disso na ponta, né? No gerente do banco, como esse discurso chega lá. Exato. Geralmente o banco vai definir essa estratégia na sua cúpula, né? Precisa da cúpula para isso, precisa tomar essa tomada de decisão lá de cima e para ela se desdobrar e ser cobrada, né? Com certeza. Você precisa ter uma decisão na cúpula e você precisa desdobrar isso nos mecanismos de governança no banco, né? Comitês, comissões. Geralmente, quanto maior o banco, mais necessário são procedimentos e processos, políticas e normas que o banco inclusive escreve e fica documentado. E aí o pessoal que está na ponta, né, o gerente de relacionamento que visita o cliente, o analista de crédito que está revisando a documentação, eles vão seguir esses normativos internos. Se não tiver escrito lá, é mais difícil que esses profissionais levem essas questões em consideração. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Até aqui a gente focou nas grandes empresas e grandes investimentos, mas você já falou que é um caminho, que vai diminuir e vai ser menos complexo, mas como é que isso chega nos micro e pequenos empresários? Como é que isso chega no financiamento dos pequenos negócios, que são a maior parte no país? Como a gente estava comentando antes, né, esse é um desafio interno dos bancos, fazer com que essa análise fique cada vez mais barata, processualizada, digamos assim, para que ele consiga fazer, né? Algo que está acontecendo já nesse momento, por exemplo, na área agrícola, é a grande disseminação de imagens por satélite. Então, os próprios bancos, através da FEBRABAN, têm apoiado o Ministério do Meio Ambiente a implementar o Cadastro Ambiental Rural, né, que é um mecanismo para checar se as propriedades rurais têm os percentuais de floresta nativa mínimos da legislação.
E, ao fazer isso, ele gera um banco de dados nacional, onde fica fácil para o analista do banco, quando vai conceder um crédito para o produtor rural A ou B, checar a imagem da propriedade ali, online, né? Então, essa é uma ferramenta, né? Esse tipo de ferramenta vai acabar chegando também para negócios que não são rurais, né? São negócios mais urbanos, acaba indo para os microempresários ou para os pequenos. Quanto mais a integração da informação, quer dizer, isso é um papel também dos governos, né, de ter essa informação à mão, maior é a garantia que se dá lá e a avaliação de risco fica mais fácil. Né? Fica mais fácil. Um desafio dos bancos é que eles têm que consultar bases de dados, né, no nível federal, várias agências, no nível estadual, né, vezes 27, mais algumas aí, ainda chega no nível municipal. Então, na medida que o poder público vá desenvolvendo melhor as bases de dados, integrando entre os diferentes entes, fica mais fácil para a instituição financeira consultar essas bases e, com isso, até fortalecer a fiscalização que é feita pelo poder público. Aí você colocou um ponto fundamental, né? Desburocratização de um lado, que ajuda nessa integração, diminuição de desburocracias, acaba fazendo com que essa comunicação e essa informação chegue com mais facilidade aos entes que não são estatais, né, que são os bancos nesse caso. Exatamente. E como é que a Citaui tem atuado? Quer dizer, além desses eventos grandes que servem para lançar e mostrar como as boas práticas, como é que é o trabalho de vocês no dia a dia? Olha, a área de finanças sustentáveis da Citaui, que lida com esse assunto, né, no setor financeiro, ela atua de 3 formas. Uma é dar consultoria para os atores do setor financeiro para que eles desenvolvam as suas estratégias, a governança, a política, o procedimento, a ferramenta, né? Um pouco do que a gente viu a Linda do Santander comentar. A gente tem uma segunda frente, que é nós mesmos fazermos avaliações, análises de empresas que estão solicitando investimentos ou créditos, né? Então, geralmente só vale a pena a gente fazer isso quando é uma empresa de porte maior, é um volume de crédito ou de investimento que justifique uma análise mais aprofundada e de uma organização que é especialista no tema. Nossa terceira frente é uma frente até um pouco mais ativista, que é gerar conhecimento sobre o assunto, sensibilizar, e isso a gente faz através de publicações especializadas. Então nós fizemos um guia para implementação de políticas de responsabilidade socioambiental. Está disponível online? Está disponível online. Fizemos junto com a ABDE, que é a Associação Brasileira dos Bancos Públicos, né? Fizemos um evento sobre as práticas do BNDES. Então, a gente também quer mover o mercado como um todo, né, e gerar conhecimento, bens públicos, publicações, e, por outro lado, ajudar alguns atores que querem se aprofundar. Agora, o desafio é falar com todo mundo ao mesmo tempo, né? E aí cada ator, a gente aqui no caso do programa, a gente sempre puxa a sardinha para o legislativo, assim, o que precisa mudar também de normas, como as normas e as leis podem ajudar nesse processo. Existem algumas, a gente citou aqui uma lei federal, mas a lei de crimes ambientais, de uma certa forma, empurra. Que outros tipos de legislação você acha que é necessário já trazer esse assunto ou ainda é uma coisa que é preciso observar como as pessoas, como os bancos e as instituições estão absorvendo isso? Do lado do poder público, a gente tem uma discussão agora bastante controvertida, que é a questão do licenciamento ambiental, né? Então, tem gente pedindo flexibilização, tem gente querendo defender o modelo como ele é hoje. Então, a gente vê que o licenciamento, que deveria ser uma ferramenta de gestão ambiental, muitas vezes é um gargalo para os empreendimentos, né? Até empreendimentos bons têm dificuldades de licenciamento, e, por outro lado, gera um retrabalho, porque o banco, hoje, ele confia pouco no licenciamento, porque ele sabe que o licenciamento pode ter muitos vícios, as próprias agências ambientais, às vezes, não têm pessoal suficiente para fazer as análises, ou então você pode ter alguma judicialização do processo, né? Então a agência dá licença, o Ministério Público questiona, então o banco sempre refaz o trabalho quase que do zero, mesmo quando a coisa está licenciada. Então, se a gente tivesse, digamos, um melhor pactuado essa questão na sociedade brasileira do licenciamento ambiental, acho que seria um ponto muito positivo, facilitaria a vida dos empreendedores, dos empresários, e também facilitaria a vida dos bancos ao fazer essa análise. Está aí um tema que os bancos talvez possam ajudar e aí tornar isso um pouco mais simples, né? Mas realmente, quando a gente fala de negócios, sempre bate nessa coisa.
licenciamento ambiental é difícil, é demorado e essa rapidez também de fazer análise, ela precisa estar muito bem calcada, né? Precisa estar a academia é um aliado nesse processo também? Ou ela está também se adaptando ainda a esse mundo novo e tão importante que é o da responsabilidade socioambiental? Não, a academia é sempre uma grande aliada, né? Geralmente vem da academia a avaliação das políticas públicas e como o mercado tem funcionado, e a partir da avaliação a gente pode ter propostas de melhoria, né? Então, tem várias instituições aí que acompanham esse tema das finanças sustentáveis e acabam gerando conhecimentos muito importantes. Mas a gente precisa depois que os outros atores, né, usem essa base de conhecimento para poder fazer avançar a agenda e os instrumentos de gestão. De novo, vai para essa questão da disponibilização da informação, né? Hoje em dia tem muita informação, mas qual é a confiável? Qual é a confiável e como é que a gente está utilizando para dar o próximo passo, né? Agora, você falou uma coisa interessante, que vocês fazem essa questão da consultoria para grandes empreendimentos. Já existe, você tem visto isso como tendência, uma atitude do empresariado de olhar para essa questão de forma mais estrutural, assim, entendendo que isso, de fato, pode ser o diferencial do negócio dele? Existe essa tendência, a gente enxerga algumas empresas líderes, alguns empresários até com empresas de porte médio que colocam isso na agenda e se antecipam, né? Se antecipam a serem cobrados, seja pelo processo de licenciamento, seja pelo banco, seja por um cliente de grande porte. Eu diria que ainda é uma minoria, né? Vários são mais puxados por essas pressões externas. Mas isso tem aumentado, agora inclusive a gente tem uma tendência nova no mercado, que é a possibilidade de você emitir títulos de dívida verde. É algo mais para as grandes empresas, né? Mas a gente tem conversado com muitas empresas que ouvem sobre essa possibilidade, né? Então, olha, se eu vou captar uma dívida para implementar um projeto, se eu consigo colocar um selo verde nessa dívida, eventualmente eu vou atrair investidores que sejam mais sensíveis a esse tema. Então a gente vê com esses incentivos mais empresários se interessando. Porque a gente sempre fala do tripé, né? Social, ambiental e econômico. Se ir por esse caminho exige investir, né? Não está dado que você tem que analisar, ver por que caminho é melhor seguir. E aí, quanto mais bases, né, esse empresário tiver para investir nisso, melhor, né? Precisa ter essa compensação, fazer esse equilíbrio do sistema. Exato. E esse equilíbrio, essa compensação pode vir no curto prazo, né? Porque é o que a gente está mostrando agora. Se você lida bem com essas questões, eventualmente a sua taxa de juros no banco vai ser menor, você vai poder emitir um título verde. O que acontece normalmente é que esses investimentos, eles têm custos ocultos que vêm no futuro. Então, se você não fez direito agora no presente, não quis gastar com uma boa gestão socioambiental, a conta vai chegar 5 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois, e eventualmente a pessoa que tomou a decisão nem está mais na empresa, né? Exatamente. Então a gente tem também um conflito intertemporal aí, que quem toma a decisão às vezes não sofre as consequências. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigado, Gustavo, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98 990 4709. Acompanhe também nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.